no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu falar, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis
você pode então perceber que pra Ele há o importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ele se move, se move, se move, se move em você. Ele se move, se move, se move, se move em você. Ele se move, se move, se move, se move em você. Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Aleluia, glória a Deus, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar em cada coração nessa noite, que
Que o Senhor possa estar falando com você nessa noite, que possamos estar juntos na presença do nosso Deus. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para estudar a palavra do Senhor. Nessa noite nós temos um assunto muito importante, onde nós vamos falar a respeito da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós vamos estar falando a maneira que o Espírito Santo ele atua nos nossos dias, nas nossas vidas. Então quero convidar você, para que você possa nessa noite aproveitar bastante essa oportunidade de aprender a palavra de Deus. Nós temos o privilégio de poder falar das coisas do Senhor. Eu quero nessa noite falar sobre o Espírito Santo, onde nós vamos aprender muitas coisas importantes a respeito do Espírito Santo. Então eu gostaria que pudéssemos orar nesse momento. Feche seus olhos, nós vamos orar, vamos pedir a Deus que fale conosco nessa noite, porque nós precisamos ouvir a voz do nosso Deus, amém? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nesse momento, pelo privilégio que nós temos de estar mais uma vez na tua presença. Eu quero te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu a vida. Quero te agradecer pela vida de cada irmão, cada irmã que estão conosco nessa noite. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor dê vitória para cada um, que o Senhor possa guardar a vida de cada um no nome de Jesus. E aquilo, Senhor, que nós vamos estudar nessa noite, que seja, Senhor, bênção para as nossas vidas, que possamos nos fortalecer na Tua presença, que possamos estar fortalecidos, Pai, para que possamos suportar esses dias maus que estamos vivendo. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de poder falar da Tua palavra, de podermos meditar na Tua palavra. Eu te agradeço, Pai, por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Então nós vamos nesse momento estudar a palavra do Senhor, Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26. Nós vamos ler apenas um versículo, para a gente ter esse versículo como base para o nosso estudo nessa noite. João, capítulo 14, versículo 26, diz assim a palavra do nosso Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, meus irmãos, nós vemos aqui na palavra de Deus, Jesus conversando ali com seus discípulos. Ele tinha acabado de falar com seus discípulos que ele iria embora, que a missão dele estava quase cumprida, estava quase completada, e ele avisa para os seus discípulos que ele estava indo embora. E no momento dessa conversa, ele anuncia para os seus discípulos que ele mandaria o Espírito Santo para poder estar no meio do povo de Deus. E assim que Jesus ele subiu aos céus, nós vemos na palavra de Deus, quando ele foi elevado aos céus, passados 50 dias, o Espírito Santo então ele vem no dia de Pentecostes. E a partir daquele momento, o Espírito Santo começa a sua obra com a igreja do Senhor. Então, quando nós olhamos para o que Jesus falou, ele disse que ele, o Deus nosso Pai, ele enviaria o Espírito Santo para que ele pudesse estar conosco, para que pudesse estar nos auxiliando para viver nesses dias, desde o tempo dos apóstolos até os nossos dias. Então, meus queridos, a atuação do Espírito Santo na nossa vida é algo essencial. Eu posso dizer até que vital, porque para a nossa vida espiritual nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Para que possamos ter uma vida espiritual ativa, nós precisamos do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. Por isso, existe a necessidade de nos encher do Espírito Santo, não só uma vez, mas constantemente. Eu posso dizer até diariamente. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos, aí nós vamos entender o que é que nós falamos sempre, que nós devemos buscar estar cheios do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo nas nossas vidas. E aí nós vemos uma coisa interessante, que a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, quando nós examinamos a Bíblia, nós vemos que o Espírito Santo continua atuando no nosso meio. Não foi algo só para o dia de Pentecostes.
O que aconteceu não ficou simplesmente no dia de Pentecostes, mas ele continua atuando na nossa vida, ele continua fazendo grandes coisas no nosso meio. Então, hoje nós vamos ver, né, como que o Espírito Santo, ele atua nos nossos dias, né, nos dias atuais. Como que ele atua nas nossas vidas, né, para cumprir aquilo que Jesus falou no livro de João, né, que nós lemos, capítulo 14, versículo 26. Então nós vemos aqui, né, a primeira coisa que nós vemos, e quando nós lemos esse texto, diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz nos nossos dias, ele atua como o nosso Consolador, né? A palavra Consolador, né, ela vem da palavra grega chamada Parakletos. E Parakletos significa alguém chamado ou convocado para estar ao lado de outra pessoa. É um ajudador, é um amparador, é alguém que presta socorro para outros. Então, meus queridos, quando Jesus fala que o Pai enviará o Consolador, né, o Espírito Santo é aquele que foi escalado, né? A palavra Parakletos quer dizer aquele que foi chamado ou convocado para estar ao lado das pessoas. Ou seja, Deus está do nosso lado, né? Jesus está do nosso lado através do Espírito Santo. E quando nós olhamos isso, quando nós vemos a palavra de Deus, né, o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que nos consola, né? E quando nós vemos Jesus falando sobre isso, né, o Espírito Santo, ele nos consola nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas provações, né? Temos o Espírito Santo de Deus como nosso consolador. Às vezes, meus queridos, nós passamos momentos tão difíceis na nossa vida, passamos momentos de luta, de angústia, de tribulação, mas o Espírito Santo, ele está do nosso lado nos consolando. Isso é muito importante, nós entendermos que o Espírito Santo, que foi enviado por Deus, ele é o nosso consolador. Ele está do nosso lado, nos consolando nas lutas, nas provações, nas nossas dificuldades. Outra coisa que nós vemos, né? O Espírito Santo, ele nos ensina, né? Aqui diz o seguinte, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E quando nós olhamos isso, nós vemos que o Espírito Santo, ele vai nos dar discernimento da palavra de Deus. Né? Ou seja, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos discernir a palavra de Deus, nós vamos entender, compreender a palavra de Deus, não pela nossa sabedoria, mas pela sabedoria do Espírito Santo na nossa vida. Quem nos revela a palavra de Deus é o Espírito Santo. Quem nos mostra a verdade da palavra de Deus é o Espírito Santo. E quando nós vemos isso, quando nós lemos a Bíblia, né, quando nós estamos ali lendo um texto da Bíblia, o Espírito Santo é que nos revela, que nos ensina, que nos mostra qual é a verdade que está escrita ali na palavra de Deus. Já aconteceu com vocês de pessoas chegarem e dizerem para vocês o seguinte: olha, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender nada. E é exatamente isso que acontece se não houver uma revelação do Espírito Santo, né? Nós vamos entender a palavra de Deus, né, o que está escrito na Bíblia, através da atuação do Espírito Santo, né? Nós vamos compreender aquilo que Deus quer falar conosco. Quantas vezes nós lemos um texto bíblico, né, e nós imediatamente compreendemos que aquilo está sendo dito para nós. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos ensina, o Espírito Santo, ele nos revela a palavra de Deus. Então, meus queridos, quando você for ler a palavra de Deus, quando você for ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo que te dê entendimento, compreensão, né? Ora antes, fala: Senhor, eu vou ler a tua palavra e eu preciso de compreender o que o Senhor quer falar comigo. E quando você lê, o Espírito Santo vai atuar
e vai fazer com que você possa compreender que aquele texto que você está lendo, ele vai falar com você através da compreensão do Espírito Santo. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz por nós, né, nos nossos dias, o Espírito Santo, ele nos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, meus queridos, né, o Espírito Santo ativa a nossa memória. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar das coisas que Jesus ensinou. O Espírito Santo, ele vai ativar a nossa memória para nós lembrarmos daquilo que Jesus falou. Então, ele nos traz à memória as palavras, os ensinamentos de Jesus, né? E ainda que a gente não tenha uma Bíblia na mão, nós vamos poder lembrar das palavras de Jesus. É muito comum nós estarmos em algum lugar e vermos alguma situação, né? E imediatamente lembramos do que a palavra de Deus fala, né? Creio que já aconteceu com todos vocês. Você está em um determinado lugar, acontece uma determinada situação e você se lembra imediatamente da palavra de Deus. E aí, isso só é possível por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos faz lembrar daquilo que Jesus falou. O Espírito Santo, ele nos traz à memória as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então, meus queridos, o Espírito Santo, ele ativa, né, a nossa memória com relação à palavra de Deus. Uma outra coisa que o Espírito Santo atua nos nossos dias, na nossa vida, ele produz convicção de salvação. É muito comum nós falarmos com as pessoas, olha, eu tenho certeza da minha salvação. Eu creio na minha salvação. E muitas pessoas não conseguem compreender o porquê que nós falamos isso muitas vezes. Mas o Espírito Santo é quem produz a fé em Jesus em relação à salvação, à nossa salvação. E nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, quando nós falamos que somos salvos, né, essa convicção que nós temos, ela vem através, né, ou mediante a nossa fé e nos traz a convicção de que somos salvos. Né? A palavra de Deus nos fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, Deus nos deu essa fé para que essa fé produza em nós a convicção de salvação. Então, não tem como explicar, não é uma coisa da nossa cabeça, né? Mas é uma fé que ela é colocada, produzida no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Né? A palavra de Deus, ela fala que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos salvos. Então, meus queridos, o Espírito Santo, ele produz convicção na nossa vida de salvação. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz nos nossos dias, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E essa ação do Espírito Santo, ela é muito interessante. Porque, olha, presta bem atenção. Primeira coisa que ele convence, do pecado. E Jesus estava falando aqui de um pecado que é o pecado da incredulidade. Meu querido, eu vou falar para você uma coisa. Se você não crê que Jesus pode te salvar, se você não acredita que Jesus pode te salvar, esse é chamado o pecado da incredulidade. E a Bíblia fala, né, quando Jesus veio, no livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz o seguinte: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando Jesus fala que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, ele está dizendo o seguinte: olha, ele consegue convencer a pessoa que ele não acreditar no plano de salvação é um pecado. O Espírito Santo convence a pessoa de que a pessoa está vivendo no pecado, numa vida de pecado, e que ela precisa ser transformada para poder ser salva. Então o Espírito Santo convence do pecado, depois ele convence da justiça. E o que é essa justiça? É a justiça de Deus, a justiça divina. Queridos, Deus é justo.
né? E sendo justo, né? Tem muitas pessoas que falam assim, mas Deus nunca vai mandar ninguém para o inferno. Claro que Ele não vai mandar. A Bíblia fala que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sendo justo, né? As pessoas que se dedicaram a Ele, as pessoas que viveram uma vida para Deus, elas não podem ir para o mesmo lugar de que uma pessoa que não estava nem aí para as coisas de Deus. Uma pessoa que sempre obedeceu a palavra de Deus, ela não pode ir para o mesmo lugar de uma pessoa que sempre desobedeceu a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque isso chama-se justiça de Deus. E o Espírito Santo, ele convence da justiça, do juízo de Deus. Deus é justo, né? Deus é justo. E, sendo justo, ele sabe qual é o nosso modo de vida aqui na terra. E, sabendo o nosso modo de vida, ele vai separar aqueles que viveram para ele e aqueles que não viveram para ele. E ele convence o homem de quê? Do juízo. Então ele convence do pecado, da justiça e do juízo. O que é convencer do juízo? Primeira coisa que nós precisamos entender aqui: Satanás, o príncipe desse mundo, já foi julgado e condenado. E todos aqueles, prestem bem atenção nisso, todos aqueles que não derem ouvidos à palavra de Deus também serão condenados. A Bíblia fala exatamente isso quando diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Quando fala crer, não é acreditar. Quando fala crer, é crer ao ponto de obedecer. Então ele fala o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, olha aí a incredulidade de novo. Quem, porém, não crer, já está condenado. Então, o Espírito Santo convence, né, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Querido, todos nós vamos comparecer diante de Deus. E Deus é justo para nos julgar, e quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós arrependemos, nós nascemos de novo, nós estamos livres do juízo para a morte eterna. Ok? Outra coisa que o Espírito Santo faz conosco, ele nos batiza. E muitas pessoas confundem, né? Ah, pastor, o batismo nas águas é o mesmo batismo com o Espírito Santo? Não, meu irmão. A Bíblia fala de 2 batismos, né? João Batista fala, num texto da palavra de Deus, o seguinte: eu vos batizo com água, mas virá um após mim que vos batizará com fogo. E quando nós vemos o batismo com o Espírito Santo, né, que é uma das coisas que o Espírito Santo faz por nós, esse batismo com o Espírito Santo, ele é para nos revestir do poder de Deus. Quando nós lemos lá no livro de Lucas, capítulo 24, 49, fala: ficai em Jerusalém até que lá do alto sejam revestidos do poder de Deus. Jesus estava falando ali do dia de Pentecostes. E quando nós olhamos para o dia de Pentecostes, todos os discípulos foram revestidos do poder de Deus através do batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo nas águas é para uma função, e o batismo com o Espírito Santo é para que possamos ser revestidos com o poder de Deus. É o selo de Deus para o seu povo. E outra coisa que nós vemos, a evidência de ser batizado com o Espírito Santo é falar em novas línguas. Talvez você que não é cristão, né? Você que não tem costume de ir numa igreja evangélica, não entende bem do que eu estou falando. Mas a palavra de Deus ela é muito clara quando fala a respeito do batismo com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos batiza. E, além de batizar, ele faz uma outra coisa, que ele distribui os seus dons para a igreja. E que olha que maravilha, o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele nos batiza e mais do que isso, ele distribui os seus dons para cada um de nós. E aí nós vemos, né, que são 9 os dons do Espírito Santo. Para quê? Por que ele distribui os seus dons para nós? Primeira coisa que nós precisamos entender, a diversidade de dons
mas o Espírito é o mesmo. Então, existe dom de línguas, existe dom de interpretação de línguas, existe dom de milagres, existe dom de cura, existe dom de sabedoria. Então, são 9 dons, uma diversidade, mas o Espírito é o mesmo. Então, aquele que tem o dom de línguas e aquele que tem o dom de interpretação, eles falam e interpretam pelo mesmo Espírito. Aquele que tem dom de milagres, de maravilhas, aquele que tem dom de cura, eles operam isso pelo mesmo Espírito. O Espírito não muda, ele distribui os dons, mas o Espírito é o mesmo. Outra coisa importante que nós precisamos aprender a respeito de distribuição de dons. Há diversidade de operações, mas o Espírito é o mesmo, é o que eu acabei de falar. Deus vai operar em algumas pessoas através de milagres, em outras através de cura, em outras através de profecia, mas o Espírito é o mesmo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, Deus não é um Deus de confusão. Por isso o Espírito é o mesmo. Há variedade de dons, há variedade de operações, mas o Espírito é o mesmo. Uma outra coisa também que nós precisamos aprender sobre distribuição de dons espirituais. A manifestação dos dons, ela é dada a cada um para o que for útil. Olha que coisa bacana. Deus não simplesmente dá um dom espiritual para a pessoa para não servir para nada, mas ele dá um dom espiritual para que seja útil para quem? Para a pessoa? Não, para a igreja do Senhor. Então, se você tem um dom espiritual, esse dom deve ser usado para a igreja do Senhor, para ser útil para a igreja do Senhor. Então, Deus não vai dar um dom para que a pessoa use em seu benefício próprio. Eu quero dar um exemplo aqui. Quando Deus dá um dom de profecia para alguém, esse dom não é para beneficiar a pessoa, não é para privilegiar a pessoa. Esse dom é para abençoar a igreja, para ser útil para a igreja. E isso nós precisamos entender, que quando uma pessoa tem um dom espiritual, esse dom será útil para a igreja do Senhor. E finalizando, ele reparte os dons a cada um conforme ele quer. Ele é que dá o dom espiritual, Ele é que distribui o dom espiritual. E quando nós olhamos para isso, ele dá a cada um conforme ele quer. Mas como que funciona isso, Como que funciona essa situação? Olha, nós precisamos entender que o Espírito Santo, assim como Deus e como Jesus, ele tem autonomia, Ele não precisa ficar dando satisfação para os outros. Ele não precisa ficar dizendo para as pessoas o que ele vai fazer, como que ele vai fazer. Não, ele tem autonomia, ele tem autoridade para fazer o que ele quer, quando ele quer, com quem ele quer e da maneira que ele quer. Então, meus queridos, o Espírito Santo continua agindo no nosso meio, o Espírito Santo continua agindo no meio da igreja e nós precisamos cada dia mais buscar a presença do Espírito Santo. Creio que todos nós queremos ser cheios do Espírito Santo, não é verdade? Mas para que isso aconteça, é necessário que nós possamos ser disciplinados em buscar o Espírito Santo, em buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ninguém vai ser cheio do Espírito Santo se não buscar. Buscar e achareis. Então, quando nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos buscar. E que o Espírito Santo continue atuando na nossa vida, na nossa igreja, no nosso meio, para que possamos estar cumprindo a palavra de Deus para esses dias. A palavra de Deus fala no livro de Joel, que acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, querido, o Espírito Santo foi derramado para nós, para que nós possamos usar os dons espirituais, para que nós possamos nos encher do Espírito Santo, para sermos abençoados e abençoar os outros. Amém? Então, que o Espírito Santo de Deus, ele possa encher nosso coração,
Ele possa continuar atuando na nossa vida e que possamos ser homens e mulheres, jovens, adultos, crianças, cheios do Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então, nessa noite, eu gostaria de orar, pedindo que Deus possa abençoar você, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Deus querido, nós queremos te agradecer nesse momento pela tua palavra, onde nós pudemos aprender um pouco mais a respeito do teu Espírito Santo. Deus querido, que nós possamos ser usados pelo Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas para fazer mudanças, para fazer, Pai, as coisas que precisam ser feitas. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos, ó Deus, que temos muitas falhas, mas sabemos que o teu Espírito Santo trabalha no nosso coração para nos santificar, para nos abençoar e para nos usar segundo a vontade dele. Nessa noite eu quero te agradecer por cada irmão, por cada irmã, que o Senhor abençoe cada um no nome de Jesus, que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, cada família, que os teus servos possam ser abençoados no trabalho, na sua casa, onde quer que se encontrem, que a bênção, que a graça do Senhor possa alcançar cada um no nome de Jesus. Oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Amém, meus queridos? Então eu gostaria de dar os avisos, né? Lembrando que sábado, próximo sábado agora, nós estaremos lá no monte às 15 horas, né? Quero convidar você que ainda não foi, né? Nós estamos ali no monte, num loteamento novo, antes de chegar no bairro Itaubira, você vira à esquerda, nós vamos estar lá no alto do monte, orando, buscando o Senhor e encontrando com os nossos irmãos à distância, né? Cada um com a sua máscara, mantendo o distanciamento, mas louvando ao Senhor e matando a saudade dos nossos irmãos. Então, próximo sábado, 15 horas, estaremos juntos ali. No próximo sábado também, dia 11, às 19 horas, a partir das 19 horas, nós temos o Ele Vem. Né? Todos os irmãos já sabem, ou pelo menos a maioria já sabe, é o evento do pastor Leandro, né? Vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube, né? Nós alcançamos a marca de mais de 1000 inscritos no canal, então o YouTube vai transmitir ao vivo esse evento, que vai ser bênção para a vida nossa e também para a vida daquelas pessoas que precisam ser evangelizadas. Então, próximo sábado, 19 horas, a partir das 19 horas, vamos estar juntos, louvando e glorificando o nome do nosso Deus. Outra aviso especial, domingo, né, 19h30, vamos estar juntos também, mais uma vez, né, no nosso culto, e vamos estar juntos aqui louvando, adorando ao Senhor e levando a mensagem da palavra do nosso Deus. Amém? Quero dar um outro aviso especial, você que deseja falar comigo a respeito desse assunto que nós tratamos hoje, ou de outro assunto, né, a respeito da palavra de Deus, estou à disposição de vocês, para que possamos discutir, para que possamos tirar dúvidas, e com certeza Deus vai abençoar e Deus vai estar falando conosco a cada dia. Então, você que tem alguma dúvida a respeito desse ensinamento ou de outro ensinamento qualquer, estamos à disposição para poder esclarecer qualquer dúvida, ok? E assim que terminarmos aqui a nossa transmissão, né, eu vou estar postando lá no YouTube e você pode visitar o canal lá. Nós temos hoje 92 ou 93 inscritos. Queria bater a marca dos 100 inscritos. Então você que ainda não inscreveu, vai lá no meu canal, Pastor Flávio Aredes, faça lá a sua inscrição, né? Só clicar lá em inscrever-se e toda vez que aparecer um vídeo novo, você vai ser avisado que tem um vídeo novo lá no meu canal. Então procure lá, Pastor Flávio Aredes, se inscreva e ali você vai ter o acesso aos estudos bíblicos, às mensagens, e o Senhor com certeza vai te abençoar e vai abençoar também outras pessoas. Amém? Então que Deus possa nos abençoar, que possamos ter uma noite tranquila na presença de Deus e que o dia de amanhã seja um dia abençoado para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe no nome de Jesus.